Capítulo 134. Origem da poção de morte falsa. Em toda a história do antigo continente de Azeroth, nunca houve um único rei que tenha anunciado publicamente a lei aos seus cidadãos. Durante muito tempo, apenas os nobres eram considerados qualificados para conhecer a lei. A lei escrita nunca foi divulgada ao público. Os reis e nobres concordaram unanimemente que a lei deveria ser mantida um mistério para o público, de modo que ela teria um efeito dissuasivo mais forte. Se os civis também conhecessem a lei, eles poderiam causar problemas e caos. A lei também perderia o objetivo de manter a imagem dos nobres e o efeito dissuasor sobre os civis. Na maioria das vezes, os civis só sabiam que tinham feito algo ilegal e enfrentariam punições depois de passarem da linha. Esses tipos de conceitos e normas legais ajudaram os nobres a manter seus status e o sistema hierárquico rigoroso. Isso também causou muitos mal-entendidos em torno da lei e criou privilégios para os nobres. O fato foi que Fei criou estátuas de guerreiros de cobre e escreveu a lei. Essa foi a primeira vez que alguém fez isso no continente Azeroth. Por alguns dias, as pessoas cercaram as estátuas dos guerreiros do Codex. Todos estavam lendo cuidadosamente o códice e as leis. Alguns pais não entenderam a escrita, mas eles orgulhosamente trouxeram seus filhos que estavam matriculados na Academia Civil e Militar de Chambord, e as crianças leram e explicaram as leis aos pais. O riso e os murmúrios admirados era ouvido entre a multidão. O sistema legal e as leis eram muito completos e incluíam uma variedade de situações. Eles estavam além da imaginação das pessoas. Eles englobavam quase tudo o que poderia ocorrer no reino. Este códice era como um sistema jurídico sem precedentes. Até mesmo a princesa mais velha, Tanasha, que decidiu ficar em Chambord temporariamente por algum motivo, chegou às 12 estátuas dos guerreiros do Codex e leu todas as leis escritas sobre elas. Ela ordenou que seus criados copiassem cuidadosamente esse códice. Este é um conjunto de leis dos santos. O rei Alexander de Chambord poderia ser considerado um santo apenas por este conjunto de leis. O suspiro e o murmúrio que a princesa mais velha subconscientemente fez quando ficou extremamente chocada foi ouvido por alguém e rapidamente se espalhou por Chambord. Embora muitas pessoas não entendessem o verdadeiro significado subjacente deste conjunto de leis, a alta avaliação da deusa da inteligência do império tinha influenciado a reputação do rei Alexander entre os cidadãos. Muitas pessoas começaram a se dirigir ao rei como Rei Santo Alexander. Para Fei, isto era apenas o começo. Depois de pegar as ideias emprestadas de sua vida anterior, como Cavaleiros do Zodíaco, equipe de gerenciamento urbano e guardas de ir para aperfeiçoar o sistema militar, e também a estrutura dos 3 departamentos e 6 ministérios para aperfeiçoar o sistema executivo civil e a leges do Odessim tabularam, as 12 tábuas da legião, a origem do sistema legal da Roma antiga para aperfeiçoar o sistema legal. Para Fei foi como pintar um desenho magnífico e belo em papel branco. Em termos de estrutura e planejamento, Chambord estava bem à frente dos impérios superpoderosos neste continente. Claro, Fei ficou feliz por Chambord ser pequeno e simples, como um pedaço papel em branco. Se fosse um império enorme e burocrático, ele enfrentaria uma enorme oposição. Seria impossível completar as séries de reformas em pouco tempo. Ele poderia até não conseguir concluí-la no prazo. Depois que tudo foi feito, o foco de Fei voltou à força de Chambord como um todo. 5 dias após a Batalha do Pico da Montanha Leste, o Padre Zola e Luciano trouxeram alguns pergaminhos de treinamento de energia e pergaminhos mágicos quando chegaram ao Palácio do Rei para ver Fei. Durante os últimos dias, eles ouviram algumas das coisas que aconteceram no Pico da Montanha Leste. Eles soaram baldes quando ouviram isso. Se Fei não os avisasse e lhes dissesse para que não fossem no Pico da Montanha Leste, eles provavelmente teriam sido enterrados nos escombros com todos os outros cadáveres. Agora, eles sentiram uma sensação de gratidão e medo de Fei, então eles trabalharam ainda mais rápido. Em menos de 10 dias, eles reuniram uma dúzia de rolos de pergaminhos de treinamento de energia e pergaminhos mágicos e os colocaram na frente de Fei. Fei ficou satisfeito com a velocidade de execução dos dois, e lhes deu algumas cenouras e os deixou ir.
Havia 10 pergaminhos de treinamento de energia. Eles eram todos de classificação de 2 estrelas, mas eles continham os 5 atributos. Havia 5 pergaminhos mágicos, mas não continha todos os atributos. Estes seriam suficientes para a Academia Civil e Militar de Chambord usar por enquanto. Fei usou uma caneta de pena e criou um manuscrito de couro de ovelha de cada pergaminho e ordenou a seu guarda pessoal Torres a entregá-los à biblioteca na academia para que os alunos e os professores usassem. Fei tinha um conjunto de pergaminhos de treinamento de energia na mão enquanto olhava para o céu. Ele tentou treinar usando os pergaminhos de treinamento de energia e os pergaminhos mágicos para aumentar sua força pessoal, mas depois de uma série de testes, os resultados foram decepcionantes. Ele descobriu através da série de testes que ele não era talentoso para usar energia ou magia. De fato, seu corpo era muito diferente do de outras pessoas neste continente. Seu corpo não podia armazenar energia ou magia. A partir da estrutura de poder no continente de Azeroth, as pessoas poderiam criar energia de guerreiro e energia mágica através do processo de treinamento para guerreiros e meditação para magos. Mas quando Fei estava treinando ou meditando, ele gera energia mágica e guerreira, mas assim que ele parava a energia de guerreiro e a energia mágica que ele gerou desapareceriam instantaneamente e não podia ser encontrada. Era exatamente como brincar de esconder e procurar com ele mesmo. Esta situação forçou Fei a abandonar o treinamento de energia mágica e guerreira. Ele decidiu usar o Diablo Vorud para melhorar a si mesmo. Ele colocou o pergaminho de treinamento de energia e o pergaminho mágico em seu espaço de armazenamento quando ele entrou no Diablo Vorud. Ele escolheu o modo bárbaro e foi até a sacerdotisa Akara. Nos últimos dias, Fei costumava ir a Akara para aprender sobre a teoria das poções misteriosas e da criação de pergaminhos. Uma das 3 habilidades milagrosas lendárias a aprender começou a mostrar seu efeito. Fei era muito talentoso em aprender esses tipos de coisas, tanto que Akara ficou muito surpresa. No entanto, o rei trouxe sua personalidade desajeitada de sua vida anterior para o Diablo Vorud. Ele frequentemente se esquecia de adicionar ingredientes importantes, gravou os padrões mágicos errados em pergaminhos e desordenou o processo de criação. Tudo isso resultava em explosões violentas que ocorreram no acampamento dos trapaceiros, e as belas mercenárias viram a cara que tinha sujeira no rosto perseguindo Fei com uma vassoura na mão. No entanto, Fei fez progressos significativos. Até agora, Fei havia dominado o processo de criação de poções de cura e poções de mana. Estudar a teoria era muito chato, e o tempo passou lentamente. À medida que o tempo diário de estudo, que era de meia hora, estava prestes a terminar, Fei tirou uma garrafa de poção rosa. Esta poção foi nomeada de porção de morte falsa por Fei. A porção de morte falsa foi o item mais importante que guiou Chambord através de todo o desastre. Foi por isso que as pessoas como Angela e Lampart puderam fingir suas mortes e enganar tanto a Paris quanto a princesa mais velha. Esta é a poção modificada de que você estava falando. Akara observou cuidadosamente a misteriosa garrafa de poção cor-de-rosa. Ela estava muito intrigada. Ela tirou a tampa da garrafa, cheirou levemente e girou-a. Ela colocou uma gota da poção em sua mão e esfregou-a com o dedo. Depois de um tempo, ela balançou a cabeça quando disse: "Esta é uma nova poção. Você pode me dizer em detalhes como você fez essa poção?" "Não deixe nenhum detalhe de fora." Fei contou-lhe o processo de como ele fez a poção de morte falsa. "Então, você estava originalmente tentando fazer algumas poções de cura, mas a mesma fórmula criou algo completamente diferente em seu mundo." Akara teve dificuldade em acreditar. "Você usou a fórmula errada novamente." Akara não estava muito confiante na memorização de Fei. "Impossível." Fei não concordou. "Eu usei claramente a fórmula que você me ensinou e fiz mais de 20 poções, e todas elas ficaram modificadas." Fei disse enquanto sacudia a cabeça. "Portanto, eu suspeito que a fórmula esteja correta, mas as matérias-primas nos 2 mundos são um pouco diferentes e os materiais que usei foram todos do meu mundo, de modo que isso pode ser o motivo da mudança." "O quê?"
Você está dizendo que o mundo promissor tem as matérias-primas para fazer poções também. Pessoas do acampamento dos trapaceiros gostavam de chamar o continente Azeroth de mundo promissor. Depois de ouvir o raciocínio de Fei, a cara ficou chocada. Senhor Fei, você nunca me disse isso antes. Eu descobri isso por acidente. Fei esfregou o nariz enquanto dizia: muitas coisas aconteceram nos últimos dias, e não tive a chance de te contar. Depois de dizer isso, ele tirou o pergaminho de treinamento de energia e o pergaminho mágicos de seu espaço de armazenamento e entregou para a cara. Esses pergaminhos são usados pelas pessoas do mundo promissor para aumentar sua força. Eles chamam energia de guerreiro e energia mágica. Eles podem dar algumas sugestões e pistas neste momento. Eu entendi. Eu finalmente entendi. Então é assim. Isso é muito interessante. De repente, um grito agudo soou de longe. Fei e a cara se viraram e viram o homem velho de barba branca, Caim, correndo até eles como se estivesse com a mulher de seus sonhos. Assim que viu Fei, agarrou a mão de Fei como se quisesse fazer uma reverência. Tirou algumas armaduras mágicas e riu. Senhor Fei, entendi, finalmente entendi. É assim que essas gravuras mágicas e padrões funcionam. Olha essas armaduras. Fei deu uma boa olhada. Ele percebeu que as armaduras na mão de Caim eram muito familiares. Elas pareciam as armaduras que ele tomou do cavaleiro de máscara de prata que era o comandante da tropa blindada negra. No entanto, a cor e a flutuação mágica das armaduras eram completamente diferentes. Elas não eram mais como os itens mágicos do continente Azeroth, mas sim como os itens mágicos do Diablo Voruth.